Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima e a espiritualidade amiga, para iniciar as nossas atividades da noite, e vamos rogar a assistência do Pai, a proteção e a luz, e o encaminhamento dos nossos irmãos aqui, constante da lista, para os seus lugares de destino, para o atendimento e assistência à sua saúde, levando a cura dos seus males, alívio de suas dores e sofrimentos. Laiane Aline Clementino Souza, Antônio Rebouças, Irani Camargo, Osana Paulo dos Santos Xavier, Alissa Farias Paludo Foster, Fabiane Duarte Mesquita, Daniel Alves Mesquita, Valquíria Holanda P. Costa, Fabiane Blenda Vieira, Maria Sebastiana Alves, Ayrton Pereira Ramalho, Eduardo Malta Pessoa Júnior, Carla Sueli Aguiar da Silva, Luiz Fernando Barbosa, Guilherme Bezerra Damasceno, Ruth Marinho Ferreira, Elaine Dantas de Carvalho, Odilon Felipe Rocha, Ivonete Pacheco, Léo Pacheco, Bárbara Emanuele Pacheco, Roberta Araújo Cavalcante Menezes, Erivete Pereira, Marluce Costa, José Amâncio da Silva, Lucas Batista Freitas, Viviane Rodrigues de Almeida e Daniele Chise, que a espiritualidade maior possa conduzi-los aos seus locais e receba assistência, orientação e tratamento de acordo com o merecimento de cada um. E agora eu passo a palavra à nossa irmã Aglaci para fazer o exórdio da noite de hoje. É com você, minha irmã, seja bem-vinda. Qualquer coisa, estamos à disposição. Desculpem a situação, né? Mas vamos lá, tem que ser forte. Levantai os olhos. Eu que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Jesus, está lá em João 4,35. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos, entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar as ondas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo o nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão alto dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmão muito amado, não te conserva sob a divina árvore da vida. Não te fixe não somente dos frutos da oportunidade perdida que deixastes apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior, a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto,
repara as frondes imortais, balançando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa, e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos ridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção do céu. Então, aqui não tem nem muito que a gente comentar, e foi indiretamente, mas nada por acaso, né? Eu entendi também, principalmente para mim, quando diz que a gente não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara as frondes imortais, quer dizer, são animais, são pessoas que antigamente que dizem que raciocinava, né? Hoje em dia, meu gatinho que se foi hoje, ele só voltava a falar comigo. Ele era muito dócil, muito amigo. Então, com certeza, ele também, como fez o Chico Xavier, ele também vai para a colônia dos animais, será muito bem recebido, foi muito bem amado, e é assim que nós temos que elevar o nosso pensamento ao alto, porque hoje foi ele, eu ainda tenho um outro, amanhã não sei qual o dia do outro, qual será o meu dia, qual será o nosso dia. Então, mas que nós saibamos que, com os olhos fitos, direcionado mesmo, como fez o Pedro naquele momento da barca que ele não conseguia os peixes, e Jesus lança para o outro lado, Pedro. E Pedro lançou e assim fez. Outra parábola foi quando ele disse, ele estava muito revolto com o pai, porque ele tinha perdido um filho, a mulher dele não conseguiu resistir ao filho, e perdeu o filho, e ele não aguentava como era que ele estava ali, curando, fazendo milagres, e ele não pôde curar e salvar o filho dele. E Jesus, no meio, andando sobre as águas, ele disse, eu vou até a ti. E todos os discípulos dizem, não vai, Pedro. E Jesus deixa ele vir. Agora olha para mim. É isso que Jesus diz para a gente. Não baixai a vista, olhai para ele, porque ele olha por todos nós. Que assim seja. E eu passo a palavra, então, ao nosso irmão Arlindo, para dar continuidade. Obrigado, minha irmã. Nesse clima de comoção, digamos assim, vamos continuar nossas atividades, rogando a assistência da espiritualidade amiga, em especial do Dr. Bezerra de Menezes, passando a palavra ao nosso irmão Gilson para fazer a nossa prece inicial do Evangelho de hoje. É com você, meu irmão, seja bem-vindo. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Depois do exorto desse que congregou com a passagem do gatinho de Aguaci, parece que tudo está escrito para sair determinado assunto que cabe dentro do dia de hoje. Eu agora vou fazer a prece de São Francisco. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado.
e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Rim. Obrigado, meu irmão, e vamos rogar ao nosso Pai Celestial, nosso amado Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima e a toda a espiritualidade amiga, em especial o nosso mentor espiritual da nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua legião de trabalhadores, a permissão para iniciar o nosso evangelho da noite de hoje, passando a palavra à nossa irmã Margot, que vai ler e comentar o evangelho da noite de hoje. Seja bem-vinda, minha irmã, é com você. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Vamos então ao nosso Evangelho no Lar, no dia de hoje, agradecendo infinitamente a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, no nome dEle, no nome do Filho dEle, nosso amado e Mestre Jesus, no nome de Maria Santíssima, de nosso querido e amado mentor, Dr. Bezerra, e todos os nossos anjos, guardiões e guias e mentores. Nós vamos aqui no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, item 1 e item 8. Eu quero aqui dar uma palavra antes, para que a gente tenha uma noção, quando eu começar a ler aqui as instruções dos Espíritos, o Espírito que veio dar essa mensagem é um Espírito que não é elevado como a gente está acostumado a ler as instruções dos Espíritos. A gente lê ali, tem mensagem de Agostinho de Hipona, de Erastos, de Paulo, de Emmanuel e tantos outros. Porém, as instruções dos Espíritos hoje vêm falar de uma realeza terrestre, e ela não é um espírito elevado, não foi um espírito elevado, mas vem para dar o seu depoimento da sua última encarnação, que ela viveu encarnada e o que ela viveu desencarnada, para ter a oportunidade depois de chegar junto a Kardec e trazer a mensagem, brindar-nos com a sua experiência e alertar-nos. Então vamos aqui ao nosso evangelho do dia de hoje. Meu reino não é deste mundo. Item 1. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é deste mundo. Ainda. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Desculpa, tu dizes, sou rei, mas não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Está lá em João, no capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Vamos então aqui às instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Falando ainda do item 1, Jesus diz que meu reino ainda não é deste mundo. Quer dizer que no futuro
este mundo também será um reino de Deus. Aqui será mais uma fração do reino de Deus. E para que a terra se torne uma fração do reino de Deus, ela, no mínimo, tem que estar perfeita. Porque senão não é o reino de Deus. Lá reina o amor, a caridade, a misericórdia, a felicidade, a cumplicidade de um com o outro. Então, enquanto aqui não houver o verdadeiro amor, não será uma fração do reino de Deus. Então, vamos aqui ao item 8. Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. A narração aliás, a fala aqui é de uma rainha de França, uma rainha de França em Havre, no ano de 1863. E ela diz: quem melhor do que eu pode compreender verdades destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Só para a gente aqui dar uma noção do que ela esperava. Ela achava que ao desencarnar, ela seria recebida com a mesma pompa, com bandas, com seu séquito de servidores, a sua corte, daqueles que já houvera desencarnados, aguardando as portas do céu que ela imaginava ser a continuidade de seu próprio reino. E ela diz: que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada. Nada, absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima de mim, homens que eu julgava insignificante e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Então ela desencarna e ela, ao abrir os olhos no mundo dos espíritos, ela vê o quê? Que aquela ilusão que ela vivia acabou. Então ela diz: que desilusão. Não imagino do que ela tenha desencarnado, mas a gente pode imaginar pela frase, ela provavelmente em seu leito de morte já ansiava para chegar do outro lado com todas as honrarias. Ela era a soberana daquele país. Era a ela que todos baixavam a sua cabeça e ajoelhavam diante de sua pessoa. Então, provavelmente, naquele leito, com alguns ao seu redor, ela achava
que ao entrar no mundo dos espíritos, ela seria a soberana, como estava deixando de ser entre os vivos daquelas paragens. Como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Ela ali já tem um lampejo de luz. Provavelmente ela deve ter olhado e dito: onde estou? Que lugar é esse? Cadê as minhas amas? Cadê todas as pessoas que me servem? Cadê as camareiras? Por que me encontro ainda nessa roupagem? Porque estou suja, não estou penteada? Porque estou com os pés descalços? Porque não aparecem para me vestir? E que lugar é esse? Vamos adiante. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ela provavelmente deve ter dito: eu sou rainha de França. Quem és tu, mulher, no meio de algumas criaturas tão arrogantes, tão soberbas, achando que estava ali no lugar errado? Deve ter perguntado: quem são vocês? E deve ter sido muito agredida. Alguns, ou boa parte dos que ali estavam, podem ter debochado muito da sua soberba, achando-se soberana. A gente sabe que nesses locais encontram-se alguns espíritos e que se tornam ali algozes em piadas. E podem ter dito a ela: chegue, esse é o seu novo reino, minha rainha. Imaginemos tal coisa de pessoas que não têm a mínima noção do que é estar aqui, na verdade, como hoje nós já sabemos. Vamos adiante. Ó Jesus, tu dissestes: teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A eles só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhes, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens para alcançar os bens terrestres como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as desilusões somem. Então, ela está ali. Ela era uma rainha de França. Provavelmente, ela foi uma rainha em que, ao seu redor, a religião que professavam era a católica. Deveria ter ali um bispo, um padre, um cardeal ao seu redor, dando as orientações, mostrando, ensinando. Deve ter sido uma criança que recebeu de seus pais essa orientação. A da Igreja Católica, aquela Bíblia que os ricos vão para os céus e os pobres, porque são pobres, não são merecedores dos céus, não são privilegiados, só os privilegiados vão aos céus. Não mudava muito a figura do que pensavam os fariseus no passado. Deram continuidade, depois da vinda do Cristo, um Constantino e os demais que vieram após, criaram essa imagem que os ricos eram ricos
porque eram escolhidos, e se eram escolhidos, se eram a representação de Deus na terra, com suas riquezas materiais, provavelmente herdariam o reino dos céus por serem eles nobres, com acesso mais fácil a Deus do que aqueles pobres que serviam ou aqueles pobres lazarentos que ficavam ao redor do castelo, que moravam em suas misérias. Então ela diz que o reino não é que Jesus disse que o reino não é deste mundo. É preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. Por que sofrer? Nós sabemos que o sofrimento, ele vem até nós para nos levar à perfeição. Está em nós para que nós estejamos sempre em contato com o nosso Pai, em obrigação de amor, não de lamúria, não de dor. Essa parte que ela traz, dizendo que precisa de sofrer, que precisa andar pelos caminhos espinhosos, isso não é verdade. Para nós espíritas, nos dias de hoje, nós sabemos que isso não é verdade. Ninguém chega aqui para sofrer, nós estamos aqui para rever o que nós fizemos de errado no passado, para analisar as nossas atitudes diante do outro com os ensinamentos de Jesus. Jesus não sofreu. Toda aquela dor da cruz é um outro departamento, mas o Cristo caminhou em graça do Pai por essa terra, nos ensinando a amar. E ele amou até a sua última gota de sangue derramada naquela cruz. Tanto que ele diz: Pai, perdoai-os, porque todos estavam ali fazendo com que Cristo sofresse, para que ele visse que aquelas pessoas ignorantes e estúpidas, através da dor e do sofrimento, queria consertar os demais que ficaram encarnados e vivos. Porém, eles não entenderam o que Jesus disse. E Jesus, daquela cruz, diz assim: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Perdoai-lhes, são pobres, idiotas, perdidos, desorientados, são crianças. Não têm condição de compreender nada do que fizeram e tampouco o que estão fazendo comigo. Sabemos que havia um séquito de espíritos de luz, de anjos e arcanjos ao redor de Jesus naqueles últimos 3 dias, aguardando só ele dizer: desçam, aniquilem a todos. Mas o amor de Jesus não queria o aniquilamento de nenhum de nós. Não queria o aniquilamento daquelas pessoas porque elas não entenderiam o que é você se dar por amor ao outro em nome do Pai. E o que ela fala aqui é a visão dela. Por isso que eu disse no início que ela não era um espírito elevado. Ela era um espírito que saiu, teve a oportunidade de sair de zonas inferiores, chegar ao plano espiritual, reconhecer a sua vida, que a sua vida não devia ser de soberba e de orgulho. Porque ser rei num condado não significa que você precise humilhar. Muito pelo contrário, se você é rei, você precisa estar diante de seus súditos, sabendo que seus súditos necessitam e estar ali a postos para socorrê-los, orientá-los. E não ser simplesmente, não ter uma vida simplesmente em palácios, que nós hoje nós não temos a mínima noção do que é um palácio, de palácio, vestida no ouro, no veludo,
na seda, na importância que eles mesmos davam, naquela ilusão que eles viviam. Como nos dias de hoje, ser rico ou ser pobre não é prerrogativa para ir ao reino dos céus. Tanto o rico quanto o pobre pode herdar o reino dos céus. O que vai falar por ele, o que vai fazer com que ele adquira essa passagem tão valiosa, são suas ações, são suas atitudes. Ou ele tem a passagem para ir, ou ele tem a passagem para ficar, aliás, para voltar. Vamos aqui no finalzinho, deixa eu ver a hora. Nossa, a hora passa. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvesse de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se sumem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhe podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço da união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Uma rainha de França, Havre, 1863. Trazendo para nós somos reis e rainhas. Nós somos, não de um castelo. Não temos aquela suntuosidade que reis e rainhas têm das coisas que nós vemos. Mas nós somos reis nos nossos lares. Nós somos reis em nossas empresas a partir do momento em que nós estamos dando o exemplo, orientando e ensinando a caminhar, a viver aos nossos filhos, aos nossos netos, aqueles que têm netos, né? Não à empresa, aqueles que são subordinados a nós. E como é que nós estamos atuando como reis e rainhas desses ambientes? A missão de um rei na Terra, nós sabemos que não é fácil. Nós ainda temos alguns reinados aí. Nós temos na Holanda, se eu não me engano, na Dinamarca, eu acho que na Finlândia também tem. E o mais famoso de todos, que é o da Inglaterra. Elizabeth, quando teve rei Charles, ela o amamentou 2 semanas. 2 semanas apenas. Para nós que somos mulheres, nós sabemos o quanto dói ter as mamas cheias de leite e não poder amamentar. Nos dias de hoje é muito fácil. Vai lá, o médico passa uma medicação, seca o leite. Mas naquela época, 70 e poucos anos atrás, não existia isso. E ela com 2 semanas que tinha tido um filho. Não podia mais amamentar, porque ela tinha compromissos com a corte. Ela precisava estar de volta ao seu cargo de rainha. Rei Charles, hoje Rei Charles, ele disse que a primeira vez que ele abraçou a mãe, que, aliás, ela o abraçou, porque precisa dar permissão de estar com o filho, de brincar com o filho. Porque tudo isso corre paralelo. Ela é a rainha. A monarquia exige um comportamento X dela e coloca aquela pobre criança dentro de um cronograma que a criança chegou agora e nem sabe o que está se passando. Mas Charles, a primeira vez que ele foi abraçado por Elizabeth, ele tinha 8 anos. Nós que tivemos os nossos filhos, ou aqueles que têm neto,
Olha aquela coisa gostosa dentro do berço, ou no colo de uma tia, de um irmão, do próprio filho, seja, a gente não resiste. Imagina você passar 8 anos por causa de protocolos não poder abraçar o seu filho. Você tem data para tirar dias de férias com o seu filho, ir e voltar, mas tudo isso é regrado por terceiros que determinam como aquela criança vai ser educada. Não é pai, não é mãe que educa. É a monarquia que educa. É o protocolo que educa. É muito difícil ser rainha e ser rei. É muito difícil ser príncipe. E nós muitas vezes olhamos só pelo lado material. E quando essas pessoas estão entre nós e desencarnam, passaram aí, Elizabeth, 100 anos, vivendo esta vida, desde que nasceu, como é que ela chega lá? Nós, espíritas, somos privilegiados porque nós temos esse conhecimento. Qual o conhecimento que Elizabeth da Inglaterra teve? Ela teve lá os padres dela, os bispos. Não sei se tem cardeais, não sei como é que funciona a igreja na Inglaterra. Mas tem aquelas regras de igreja e tudo, são cristãos e tudo mais. Mas quando desencarnam, que chegam lá, qual o tratamento que você deu à sua família? É óbvio que a espiritualidade vai diferenciar o tratamento dessas pessoas. Mas isso não exime a nenhum monarca se eximir da caridade, de amor, de olhar pelo seu povo. E ela diz, quando eu cheguei lá, humilhante era saber que tinham pessoas, espíritos, que comigo não passaram de cavalariços, de camareiras, de babá, e estavam em patamar muito mais elevado, muito mais elevados do que eu. Porque aquelas pessoas, apesar de serem pobres, plebeus, tiveram uma vida de amor ao próximo, tiveram uma vida de caridade. Seus súditos acima da monarca. E nós? Como é que nós estamos caminhando nessa nossa vida? Nós somos, como eu disse ainda há pouco, reis, porque nós temos uma responsabilidade maior para com aqueles que estão ao nosso redor. E não é só a parentela. Nós que somos espíritas, que lidamos no centro espírita, os quais estamos, eu, diante de várias pessoas, fazendo uma oratória, trazendo um evangelho, a minha responsabilidade é imensa. Qual a minha consciência diante disso? Será que é só para eu me apresentar, estar ali, dizer o que está escrito e o que a mente traz, o que a espiritualidade diz na minha mente que eu tenho que passar? E eu? Será que eu estou sendo uma rainha naquele momento, sendo humilde? Entendam a caridade, eu estou realmente aplicando o amor, eu estou indo ali naquela fazer presença pela minha figura ou pelo que eu tenho dentro do meu coração e eu tenho que dar. Nós que trabalhamos, vocês que trabalham em cabines, estão ali para depois sair de lá e dizer, eu trabalho na cabine, eu trabalho com o médico tal, eu trabalho com o irmão não sei, esse, aquele. É isso? Ou estou ali, meu Senhor, porque eu tenho um compromisso. Eu estudo o que é para mim poder falar e jogar pétalas de flores ao meu falar, ou eu estou ali para falar e a minha fala eu engolir e fazer da fala ações, atitudes.
Porque tudo que eu falei agora é só luz. É só luz. Então, isso é muito para mim. Se sou rainha no meu lar, se sou rainha num posto onde muitas pessoas me ouvem, muitas pessoas me assistem, onde eu, em muitos momentos, estou ali chamando uma pessoa para entrar numa cabine, dando orientação na sua ficha, eu preciso engolir isso e fazer disso ação de amor. O conhecimento é necessário para todos nós, mas nós precisamos do conhecimento não só para a cabeça. Conhecimento precisa de ações, de atitude. E para encerrar, eu vou ler aqui um trecho, é só um pedacinho, não é tudo não, é muito grande até. Um trechinho do prefácio de Nosso Lar, onde Emmanuel diz assim: a surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos deste modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. O analisar é pensar, é conhecer e é viver. É isso que Emmanuel quer dizer. Mais adiante ele diz: o homem terrestre não é um deserdado. É filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. Estamos onde estamos, fazendo o que fazemos pela vontade de nosso Pai. E eu vou agora agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, neste Evangelho Sagrado que ilumina as nossas casas, que ilumina os nossos seres, que traz para cada um de nós a fortaleza da sabedoria de nosso Senhor Jesus, de sua vida, que Ele deixou para que nós caminhemos na sua estrada, que é o caminho da verdade e da vida. E se não for por este caminho, nós jamais chegaremos a Jesus, e tampouco ao nosso Santíssimo Pai. E hoje eu vou fazer a linda oração, novamente, a oração da gratidão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me destes. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham ave ligeira que corre laqueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mais adiante da minha visão, eu detecto cegos guiados na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles enxergarão. Muito obrigada, Senhor, pelos ouvidos meus que foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro.
Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém esquece jamais. Nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos, eu quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que tranteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite e não falam de dia. Oro por eles porque sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos que de sintonias, de poesias, de cirurgias, de psicografia, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que nos seios embala um corpo de um filho e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque posso me movimentar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados que se não podem movimentar. Eu oro por eles porque eu sei que depois desta expiação, na outra encarnação, eles também bailarão. Obrigada por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar não é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for. Que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigada, Senhor, porque eu nasci. Obrigada, porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigada, Senhor. Obrigada, meus irmãos. É com o Senhor, seu Arlindo. Obrigado, minha irmã, e vamos rogar ao Pai Celestial, ao nosso amado Mestre Jesus, à Virgem Mãe Santíssima, ao nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, e toda a espiritualidade amiga, a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que conosco estão todas as noites no nosso Evangelho, que possam fazer uma visita aos lares de cada um, levando a paz, a harmonia, a luz e o alívio de suas dores, aflições e sofrimentos, Senhor. A todos os nossos irmãos que aqui compareceram na noite de hoje, que sejam abençoados, protegidos e visitados pela legião de espíritos protetores. E se encontrar algum irmão necessitado, possa conduzi-lo a uma colônia espiritual, a um hospital espiritual, ou ao seu lugar de acordo com as suas necessidades. E aí prestar o socorro necessário e que cada um se erga diante do Pai, diante das necessidades presentes e caminhemos todos juntos
em busca da elevação, do aprimoramento e da cumplicidade nas obrigações para com a doutrina, para com o nosso mentor espiritual, para o nosso amado Mestre Jesus, o nosso Pai Celestial. E assim, rogamos a Deus, ao Mestre Jesus, à Virgem Mãe Santíssima e ao nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, a permissão para encerrar o Evangelho da noite de hoje com muita paz. Boa noite a todos e que Deus os abençoe. Um abraço fraterno. Boa noite, Boa Registro, tudo bom noite. aí? Tchau, Francisca. Tchau, até amanhã. Sueli, tudo bem, Boa noite, querida? amigo. Até amanhã. Boa noite, até Obrigado. amanhã. Ana Amélia, você